Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim, que vocês todos estejam bem. Obrigada, Senhor Jesus, por mais uma manhã. Obrigada, meu Deus, por mais um despertar, por mais uma oportunidade na sua presença. Obrigada, meu Deus. Declaro que o Senhor é o Santo, o Senhor é a minha força, a minha fortaleza. O Senhor é quem ministra esse ministério e nós estamos aqui reunidos todos os dias em seu nome, meu Pai, e em nome de Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus, obrigada. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Dilma, Esther, Ivone. Sejam muito bem-vindas. Glórias a Jesus por mais uma manhã. Glória a Deus por mais um dia na presença do Senhor. Bom dia, Terezinha. A paz do Senhor Jesus. Sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 3, que nos traz sobre a nova aliança, do Senhor. Paulo defende o ministério que ele carrega e que ele ensina cada um de nós levar. Ele ensina e mostra que não precisa de recomendações humanas. É isso que ele defende no ministério dele. Vamos orar? Enquanto outras irmãs vão chegando. Bom dia, Zene. Sejam bem-vindos. Vamos orar. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, eu entro na presença do Senhor agora e me coloco, Pai, diante da Tua face. Consagro minha vida ao Senhor, consagro esse ministério. Peço que o Senhor fale com cada um de nós nessa manhã, de maneira que nós possamos sentir, Pai, o Teu toque no nosso coração. Eu te peço, Pai, permita que o Seu Espírito Santo nos trate de maneira sobrenatural. Que o Seu Espírito Santo possa falar com cada uma de nós no nosso íntimo, na nossa intimidade. Que toda dúvida do nosso coração caia por terra em nome de Jesus. Que a nossa língua, Senhor, seja usada para abençoar pessoas, abençoar a nossa própria vida também. Que a nossa boca se cale, Senhor, ao criticar, ao julgar alguém. Que a nossa boca se cale, Pai, se for para amaldiçoar. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Declaramos que a nossa boca é propriedade do Senhor e que tudo que sair da nossa boca, Pai, é para abençoar, para edificar a vida das pessoas, para construir, Pai, o Teu Evangelho no coração de todo aquele que precisa, sempre com a ajuda do Teu Espírito Santo, meu Deus, porque sozinha nós não podemos nada, sozinha nós não temos capacidade de nada. Envie os Seus anjos, Pai, na casa de cada um de nós. Anjos do Senhor, entrem pelas portas da frente. Vai passando a vassoura de fogo em todo o ambiente, colocando para fora toda a impureza, todo o pecado, toda a imoralidade, toda a treva. E que a luz vai tomando lugar nessa casa agora, em nome de Jesus. Que a Tua luz, meu Pai, ocupe o lugar de honra na nossa casa. Espírito Santo de Deus, tome o seu lugar de honra na casa de cada um de nós. Reine nesse ambiente.
Que a sua presença, Pai, seja poderosa e imponente na nossa casa, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada um de nós para esse dia. Estenda suas mãos sobre a nossa vida. Conceda-nos o que nós mais estamos precisando para esse dia de hoje. Consagramos ao Senhor o nosso trabalho. Consagramos ao Senhor tudo o que nós temos que fazer nesse dia, Pai. E confiamos em suas mãos, porque nós cremos que o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o dono da nossa vida e de tudo que nós temos. Por isso nós confiamos ao Senhor. Te damos toda a honra e toda a glória e descansamos o nosso coração na Tua presença, porque confiamos em nome de Jesus que o Senhor é o Deus provedor e tudo o Senhor provê para a nossa vida. É isso que eu oro, Pai, nessa manhã e te peço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória do Senhor. Bom dia, Luzia, Cirlei, Marley, Stênio. Sejam todas bem-vindas para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Hoje nós vamos ler o capítulo 3 de 2 Coríntios. Paulo defende o ministério que ele prega. Ele mostra que não precisa de recomendações humanas. Ele mostra isso para nós. Ele mostra que os próprios frutos espirituais em Corinto são a sua carta viva. E nós vamos ver isso. A ênfase desse capítulo é mostrar a superioridade da nova aliança escrita pelo Espírito Santo de Deus sobre a antiga aliança gravada na pedra. E é muito importante isso que nós vamos ver. Olha o versículo 1, do 1 ao 3 aqui que vai trazer para nós, dizendo que nós somos a carta viva. Ele escreveu essa carta dizendo aos coríntios, mas nos ensina até hoje. Olha o que diz. Quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendações para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas foi com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Então veja só o que Paulo escreve aqui. Paulo está dizendo que o testemunho da vida dos coríntios é a maior prova do seu ministério. Por quê? Eles são uma carta viva. Eles são uma carta viva escrita pelo Espírito. É isso que diz aqui. Não com tinta ou pedra, como os 10 mandamentos, mas no coração. Então ele diz que o testemunho da vida de todos os coríntios é a maior prova do ministério de Paulo. É isso que está escrito aqui. Aquele povo é a carta viva do ministério dele, porque ele levou até lá. Então, o maior selo de um ministério verdadeiro são vidas transformadas. Entende? Quando vidas são transformadas, essa é a maior prova de que o ministério que foi aplicado ali é vivo, porque a palavra de Deus é viva. A palavra, que é a verdade do Evangelho, é viva. É isso que Paulo diz aqui. Hoje, cada cristão é uma carta visível de Cristo no mundo. Nós somos uma carta visível e viva do Evangelho de Cristo, porque nós não dizemos que Cristo vive em nós,
que nós exalamos o perfume de Cristo, que não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, não é isso que você declara? Assim eu declaro. Então, nós somos uma carta viva e visível do Senhor Jesus ao mundo. Então, o mundo lê Cristo através da nossa vida, entende? Então, todo aquele que não tem acesso ao Evangelho através da leitura, nós somos essa leitura. É isso que Paulo diz aqui. Consegue entender? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Agora no versículo 4 diz assim: dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele que nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Olha como isso é forte, olha como isso é verdadeiro. Paulo aqui reconhece que toda capacidade vem de Deus. Nós não somos capazes de nada sem a presença do Senhor, de absolutamente nada. Nós não podemos fazer nada se o Senhor não estiver junto de nós. A nossa inteligência, o nosso intelecto, de nada serve se nós não tivermos a sabedoria divina em nós. Então, nós precisamos reconhecer e sermos humildes em relação a isso, assim como Paulo reconheceu que toda capacidade vem do Senhor Deus. Isso é humildade, é ter um coração humilde na presença do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos pela nossa própria força, pela nossa própria vontade, não dá certo, quebra, dá errado, atrasa alcançarmos a nossa promessa. Tudo aquilo que nós fazemos pela nossa própria força, nós só estamos atrasando de receber a promessa de Deus na nossa vida. Aqui nessa parte, Paulo explica que a nova aliança é do Espírito, porque o Espírito é vida, entende? E não letra, porque a letra é a lei que revela o pecado, e o pecado conduz à morte. Todo aquele que vive em pecado, ele já está condenado. Todo aquele que vive no pecado, ele é condenado. E a condenação leva à morte, o pecado leva à morte. A lei, ela existe para quem não é cristão. A lei, ela existe para aquele que precisa dela para entender o que é pecado. Porque quando o nosso coração está cheio do amor de Deus, quando a nossa vida está entregue nas mãos do Senhor, nós sabemos o que é certo fazer. E o nosso coração, então, ele começa a gerar os frutos do Espírito na presença do Senhor. Entende? Tudo o que fazemos para Deus vem de Deus. Essa é uma verdade e você precisa saber. Tudo que nós fazemos para Deus vem de Deus. Porque quem está no pecado não faz nada para Deus. E quem está no pecado não está servindo ao Senhor. Está servindo o mundo das trevas. O Espírito Santo dá vida. O Espírito Santo de Deus nos dá a vida. E a lei sem o Espírito mata. É isso que Paulo nos traz. A lei sem o Espírito mata. Mas com o Espírito ela é cumprida em nós. Então nós carregamos o Espírito Santo de Deus. Então nós carregamos vida. Nós carregamos o Evangelho. Todo aquele que nos olha, lê o Evangelho. O que nós derramamos o Evangelho sobre a vida da pessoa. De todo aquele que o Senhor pede para que assim a gente faça. Amém? Olha o versículo 7. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra,
a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar nos olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que, se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Olha que lindo que o Senhor nos traz aqui. A lei, que foi as tábuas de pedra, a lei, palavras escritas nas tábuas de pedra, era gloriosa, tão gloriosa que o rosto de Moisés desceu cheio de brilho do monte, cheio de luz, e o povo não podia olhar para o rosto de Moisés. Mas essa lei das tábuas é temporária. Foi gloriosa, mas temporária. Entende o que está dizendo aqui? A nova aliança traz glória maior e permanente. É isso que Paulo traz aqui. O Espírito habitando em nós é eterno, é permanente, é uma glória maior. Quando o Espírito Santo permanece em nós, a glória ela permanece, não temporariamente, mas para toda a eternidade. Entende? Então a luz que você resplandece através do Espírito vivo, do Espírito Santo que é vida, é uma luz permanente. Por isso quem vive no Evangelho, quem vive uma vida de jejum, quem honra o Senhor, quem cumpre os princípios, incomoda as trevas. Por quê? Porque sempre está carregando a glória. A glória sempre está em você. Amém? Moisés tinha o rosto brilhando, assim diz as Escrituras, mas era uma glória que desvanecia. Em nós, a glória do Espírito é eterna. Amém? Entenderam? A lei mostra o pecado, mas não capacita para vencê-lo. A lei não te dá força para você vencer o pecado, mas o Espírito sim. O Espírito não só mostra o caminho, mas ele te transforma por dentro. O Espírito Santo de Deus te transforma por dentro, para que você vença o pecado, para que você fique constrangido diante do pecado. A glória do crente não é externa, mas interior e crescente. A glória que habita em nós, ela vem daqui de dentro e ela é crescente a cada dia. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Olha o que diz o versículo 12 agora. E porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender. E até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mas agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Olha o que diz o versículo 16. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor.
Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Olha o que está escrito aqui. O véu simboliza a cegueira espiritual daqueles que vivem só na letra, sem o Espírito. Entende? Muitas pessoas cumprem a lei, mas estão vazias da presença do Espírito Santo de Deus. Então, nesse caso, de nada adianta o véu. O véu está só cobrindo a cegueira espiritual daquele povo. E existem muitos assim, até hoje, que são cheios de letra, cheios de leis, mas são sem a presença do Espírito, são vazios do Espírito Santo. Sabem tudo de Bíblia, mas não carregam a presença, e de nada adianta isso. Entende? Nós precisamos ser cheios do Espírito para que a glória de Deus resplandeça na nossa face e a luz de Deus seja a luz que as pessoas vejam. Quando você é cheio do Espírito, você incomoda quem está na treva. E não se espante com isso, porque isso é natural. Isso é uma verdade que a palavra de Deus nos traz. É uma verdade que você precisa entender e aprender. Esse véu só é tirado em Cristo, quando nós somos cheios de Jesus Cristo. Esse véu não tem mais na nossa face. Não tem porquê o véu estar sobre nós. Se nós somos cheios de Cristo, nós somos a luz de Cristo, nós somos a essência do perfume de Cristo. Para que usar véu? Ou seja, só o Espírito Santo revela a verdade plena da palavra. Amém? A religiosidade sem conversão gera cegueira espiritual. E a cegueira espiritual não deixa você ser cheio do Espírito Santo. Só em Cristo os nossos olhos são abertos. Só em Jesus Cristo os nossos olhos são abertos. Não se esqueça disso. A conversão é o início da verdadeira revelação. Cristo se revela em nós, através de nós. Você precisa crer em Jesus Cristo. Você precisa ter o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador e crer em tudo que Ele pode fazer. Amém? Em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo 18. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. E essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus por isso. O meu versículo 16 até o 18 está todo grifado, para quem gosta de grifar. Então você pode marcar. Por quê? Porque aqui fala sobre o véu tem que ser tirado. Tira o véu. A luz da sua face é o próprio Senhor. Você só consegue oferecer essa luz para outros quando você é cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio do amor de Jesus. Nunca se esqueça disso. Então, se você não está sendo luz, é porque você está vazia. Vazio. Então procure se encher. Onde o Espírito Santo está, a liberdade verdadeira, não para pecar, mas para viver em comunhão com Deus. Entende? Quando nós estamos em comunhão com o nosso Pai, ali o Espírito Santo habita. Então o Espírito Santo habita em você. E você, carregando o Espírito Santo, sendo cheia dele, você tem liberdade de viver o Evangelho. E nunca mais ninguém vai te enganar.
nem homens, nem demônios, porque você conhece a palavra. O que é o escudo da fé? Quando você veste as armaduras de Efésios, o escudo da fé, você coloca o escudo da fé e todo dardo inflamado bate em retirada em nome de Jesus? Ou você veste as armaduras em vão? Você precisa crer naquilo que você está se vestindo, naquilo que você declara. O escudo da fé. Você crê em Jesus? Você crê no poder do Espírito Santo sobre a sua vida? Então, se você crê, você carrega o Espírito Santo. E carregando o Espírito Santo, você carrega a presença do Senhor. Então, a luz se apresenta diante de você. É a luz que brilha. Entende? Isso é lindo de ver. Mas nunca se esqueça de uma coisa, presta atenção. Nunca a glória é sua. A glória de Deus. A glória do nosso Senhor. Nós não merecemos glória nenhuma. Toda a glória é do Pai. Toda a glória é do nosso Senhor. Cuidado com isso. Contemplando a glória de Cristo, somos transformados progressivamente. A palavra de Deus nos diz de glória em glória, de milagre em milagre, de unção em unção, de conhecimento em conhecimento. Ontem você tinha um posicionamento, hoje o seu posicionamento é diferente. Então nós somos transformados na glória de Cristo, progressivamente. Amém? Em nome de Jesus. A santificação, viver longe do pecado, ter uma vida de exclusividade para o Senhor, é um processo de transformação pelo Espírito. Seja exclusiva do Senhor. Seja exclusiva de Deus. Não se permita servir nenhum outro Deus. Amém? Em nome de Jesus. Seja exclusiva ao Senhor. Busque a sua santificação todos os dias. É um processo diário de transformação. Às vezes as pessoas pensam assim: eu vou esperar, então eu tá fora do pecado para procurar Deus. Não, não é assim. Você tem que ir como você tá. Vai como você tá. E peça ao Pai que te fortaleça, que te ajude a ficar longe do pecado, que ajude você a ter uma vida de santidade, que peça assim: Pai, em nome de Jesus, afasta de mim tudo aquilo que me afasta do Senhor. Eu não quero mais errar, eu não quero mais viver nesse pecado. Esse pecado está me consumindo, esse pecado está me fazendo cair em erros de destruição constante. Eu não quero mais. Entende? Então você precisa ir como você está. E deixa que o Espírito Santo de Deus te traz o processo da transformação, dia após dia. Porque essa transformação, ela vem pelo Espírito e não pela sua força. Você precisa confessar. Você precisa reconhecer. O processo para a santificação, primeiro ele começa com você reconhecendo o pecado. Então, se você reconhece, rapidamente você se arrepende. E aí você começa a se posicionar, porque o Espírito Santo de Deus chega. Ele toma você e começa a te conduzir, porque você se arrependeu. Você reconheceu o seu erro. Entende? Esse é o processo. O cristão que anda no Espírito reflete mais e mais, sempre mais, cada dia mais, a glória de Deus. Entenda que não é sobre performance, é sobre presença. E a presença de Cristo gera transformação na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, entenda isso. O que Deus espera de nós é um coração arrependido.
um coração humilde, um coração que se rende na presença dele. É isso que o Pai espera de nós. Em nome de Jesus. Não se esqueça que nós somos cartas vivas. A nossa vida prega mais alto. Entende? A nossa vida prega mais alto do que palavras. Porque você, sendo exemplo do Evangelho, as pessoas vão querer imitar você. E se você é exemplo porque você segue Cristo, as pessoas te imitando, elas vão estar imitando Cristo. Deixa Cristo ser lido em você. Em nome de Jesus, deseje isso, gere isso no teu coração. Em nome de Jesus. Seja a carta viva do Evangelho na vida das pessoas. Isso é maravilhoso, não é? É lindo. Cristo ser lido em você. Isso é lindo demais. É maravilhoso. Reflita sobre isso. Outro dia, na igreja, uma adolescente, deve ter uns 12 anos mais ou menos, ela parou de frente para mim e ficou olhando. Acho que eu já falei isso aqui. E ela me olhava com tanto amor e ela não dizia uma palavra. E ela só sorria. E aí eu entendi, eu comecei a olhar nos olhos dela e o que ela via, eu via. O que ela via em mim, eu via nela. E ali eu entendi que ela via a luz de Jesus e eu via Cristo nela. Então ela via Cristo em mim e eu via Cristo nela. E nós ficamos por alguns segundos em silêncio, se olhando, sorrindo. É assim que você deve desejar ser para as pessoas. Foi tão lindo aquele momento, eu nunca vou me esquecer. Nunca vou esquecer aquele sorriso que ela transcedia. Aquele sorriso que ela não tinha nenhuma intimidade comigo. Essa adolescente, ela não tem nenhuma intimidade comigo, mas ela não teve timidez de ficar sorrindo ao olhar para o que ela via através da minha face. Então nós precisamos pedir para que o Pai nos dê esse coração humilde e declarar o que nós não queremos. Você sabe o que você não quer? Então declara o que você não quer. Pai, em nome de Jesus, eu não quero ser orgulhosa. Eu não quero mais que o orgulho faça parte da minha vida. Eu não quero mais ser egoísta, eu não quero ter um coração duro, eu não quero. Me livra desse coração duro, me livra desse egoísmo, me livra desse orgulho, que caia por terra agora tudo isso em nome de Jesus. Declare o que você não quer. É muito importante para o mundo espiritual. É importante para o Pai ouvir aquilo que você não quer mais carregar, para que Ele entre na sua vida e faça uma transformação completa. Em nome de Jesus. Isso é tão poderoso, que na hora que você declara de todo o teu coração, o Espírito Santo age imediatamente na sua vida. Você só precisa gerar, porque Deus conhece o teu coração e Ele sabe se você está dizendo da boca para fora ou se aquilo que você está dizendo de verdade você está gerando. Então Deus, conhecendo o teu coração, você não consegue enganá-lo. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos compreender que a nossa suficiência vem de Deus. Nós não somos autossuficientes. Não. Isso é um pensamento do demônio que traz na tua cabeça, de achar que você é suficiente sozinho. Não. A nossa suficiência vem de Deus. Nunca confie na sua própria força.
dependa totalmente da capacitação do Espírito Santo de Deus. Nós devemos ser totalmente dependentes do Espírito Santo, para que Ele nos capacite diante de todas as coisas que nós precisamos fazer. Amém? Em nome de Jesus. Nós vimos aqui que a letra mata e o Espírito vivifica. Então não viva por legalismo. Viva pela graça e pelo Espírito Santo. Não viva só carregando as leis no pescoço pendurado e não gerando no Espírito a presença dele. Gálatas vai rasgar o seu espírito, porque Gálatas fala muito sobre isso. Só cumprir a lei não te dá salvação. A lei é para quem não é cristão, para entender o que é certo e o que é errado. Nós somos cristãos. Nós já carregamos o Espírito Santo de Deus. Então nós já sabemos o que nós precisamos fazer. Então nós vivemos mais pela dependência do Espírito Santo e pela dependência da capacitação que Ele traz para nós do que de leis escritas. Nós precisamos entender que o cumprimento dos princípios de Deus, que a palavra diz, nos revela as promessas do Senhor. Então, quando nós queremos e desejamos viver as promessas do Senhor, nós precisamos cumprir os princípios, porque cumprir os princípios não é porque ele é uma lei, mas é porque é uma ordem natural daquele que carrega a presença de Deus. Se você carrega a presença de Deus, você sabe o que tem que fazer. É natural. Não é uma obrigação. A lei te obriga. Então, cumprir os princípios, você faz de todo o seu coração. Porque você ama Jesus. Porque você se coloca no lugar de filha. E você entende que você vive pela graça de Deus e pela presença do Espírito Santo que te conduz e te capacita. E há uma diferença muito grande aí. Quando nós vivemos por amor, vivendo a verdade do Evangelho, não por obrigação. Eu vou cumprir a lei, senão eu vou para o inferno. Já está no inferno, se pensar assim. Não é assim. É viver a verdade em amor. Não por obrigação, mas com satisfação, com amor, com vida, com alegria, com graça. Consegue entender? O Espírito sempre vai revelar a verdade para a sua vida. Sempre o Espírito Santo de Deus vai revelar toda a verdade para você. Leia a Bíblia com o seu coração convertido e sensível ao Espírito Santo de Deus. Leia, faça perguntas, busque a revelação através do Espírito. E nunca se esqueça que a glória é progressiva. Não tem como você achar que você vai orar hoje, aí você passou lá 24 horas orando, tá de jejum, aí você já quer que no dia seguinte você já acorda toda na glória. Não é assim não, minhas irmãs e meus irmãos, não é assim não. É de pouco a pouco. É um pouquinho em pouquinho. Lembra da mudinha da planta? A planta é uma mudinha. Ela precisa de um pouquinho de adubo todos os dias. Hoje um pouquinho e a água. Depois dali mais 3 dias, mais um pouquinho de adubo e a água. Se eu virar um saco de adubo na muda, eu mato ela. Coitada, morre. Assim é a glória de Deus na nossa vida. É de glória em glória. Você se prepara hoje, você recebe o que você se preparou hoje. Aí você se fortalece. Aí amanhã você está mais forte. Aí você busca mais. Aí amanhã você recebe uma dose maior. Aí você fica mais posicionado ainda.
E assim você vai indo progressivamente na presença de Deus. É isso que a palavra nos ensina, de glória em glória. Amém? Em nome de Jesus. Então não se compare a ninguém. Não faça isso. Apenas continue contemplando ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai te transformar. É Ele que vai transformar você. Amém? Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Está escrito no versículo 17. Então eu vou ler para vocês não esquecer. Aqui a palavra do Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Então seja livre. Seja livre na presença do Espírito Santo de Deus. A vida cristã não é sobre regras frias, mas sobre relacionamento com o Espírito Santo de Deus. A vida cristã, ela exige relacionamento com o Espírito Santo. Somos transformados de glória em glória, não por esforço humano, mas por contemplação e rendição, renúncias. Tá bom? Em um mundo de religiosidade morta e cheia de aparências, que nós sejamos cartas vivas de Cristo, lidas pelo mundo e vivendo o Evangelho na prática. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Que essa glória vai ficando cada vez mais brilhante em nós. Que essa glória fique cada dia mais brilhante na nossa face. Esse é o desejo do nosso coração. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Eu desejo que você esteja sendo muito abençoado todos os dias nos estudos desse ministério, porque é o Senhor que vem nos trazer a palavra. É o Espírito Santo de Deus que vem com muito amor e muita verdade nos posicionar diante daquilo que nós precisamos compreender. De nada adianta um evangelho distorcido, que distorce a palavra para bajular um coração pecador. Não. O evangelho não faz isso. A verdade do evangelho não faz isso. A verdade é revelada para confrontar o pecador, para que ele saia do pecado. Entende? A verdade vem para confrontar o pecador, para ele se sentir constrangido e ter uma vida transformada na presença do Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a verdade do Evangelho. E se o Senhor, se a palavra de Deus nos promete que essa glória, que é a presença do Espírito, vai se tornando cada vez mais brilhante, para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com o Senhor, então eu tomo posse dessa palavra. Toma posse você também, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, quanto mais cheia, mais glória. Quanto mais glória, mais a sua face tem brilho. E então as pessoas vão ler Cristo em você. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Vamos orar? Vamos orar, consagrar o nosso dia ao Senhor, consagrar essa verdade, agradecer pela verdade que foi revelada a nós, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu peço a presença do Seu Espírito Santo agora, Pai, sobre a vida de todos que estão aqui presentes nessa hora. Vem, Espírito Santo de Deus, enche-nos da Tua presença,
mais, mais, mais em nome de Jesus. Toca-nos mais, de maneira profunda, em nome de Jesus, meu Pai. Eu peço que o Seu Espírito Santo nos traga a paz nessa hora. A paz que buscamos na presença do Teu Espírito. A paz que nos coloca num posicionamento de amor, de transformação. Essa transformação que nós queremos viver, meu Pai. Essa transformação que nos coloca diante do Senhor com o coração puro, limpo, quebrantado. Pai, em nome de Jesus, sela nossas feridas com o sangue do Cordeiro. Entendemos que todos os dias somos feridos. Entendemos e já aprendemos que os demônios sempre vão usar as pessoas que nós amamos para nos ferir. Mas pela Tua graça e pela Tua misericórdia, meu Pai, o Senhor tem nos ensinado a perdoar rapidamente. Por isso, nessa hora, nós te pedimos, sela todas as nossas feridas com o sangue do Cordeiro. Porque nós não queremos carregar nenhuma mágoa. Nós desejamos perdoar a todos. Em nome de Jesus. Tiramos todo o cajado de legalidade da mão de Satanás e seus demônios nessa hora. Em nome de Jesus. Nós não aceitamos, nós rejeitamos, nós repreendemos em nome de Jesus. Todo sentimento que é contrário ao Teu governo, Pai. Porque nós não aceitamos que a nossa vida seja governada pelo mundo das trevas. Declaramos que a nossa vida é governada pelo Senhor, que só o Senhor tem o governo. Só o Senhor tem o governo da nossa vida. Só o Senhor tem o governo dos nossos pensamentos. Por isso nosso coração está rendido ao Senhor. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa vida. Nós nos entregamos ao Senhor, nós nos consagramos ao Senhor. Consagramos todo o nosso ser e declaramos que somos totalmente dependentes da Tua presença. Somos dependentes, Pai, do Teu Espírito Santo para nos instruir, para nos guiar, para nos capacitar em tudo aquilo que nós precisamos viver nesse dia de hoje. Senhor Jesus, nós te amamos e declaramos que precisamos que o Senhor interceda por nós ao Pai. O Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso intercessor, o Senhor é o grande sacerdote. Jesus, nós te amamos. Nós não podemos viver sem o Senhor, sem o Teu amor. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós, pelo Teu amor. Meu Pai, nessa hora, nós confiamos em Suas mãos, te consagramos todas as nossas finanças. Entra, Senhor, com providência na nossa vida. Promove o Teu sobrenatural. Abra o céu, Senhor. Movimenta os Seus anjos a quebrar todas as correntes e as amarras que estão prendendo a vida financeira de todos nós. Em nome de Jesus. Meu Deus, temos sido fiéis ao nosso dízimo. E assim queremos continuar. Abençoa, Senhor, o nosso dinheiro. Lava com o sangue do Cordeiro, Pai, todos os nossos recursos financeiros.
porque o dinheiro, Pai, é sangue no mundo espiritual. E nós fazemos essa aliança com o Senhor, te consagrando tudo que nós temos, para que o Senhor lave, para que todo o nosso recurso financeiro seja purificado, em nome de Jesus. Nos rendemos na Tua presença, Pai, e confiamos a nossa vida a Ti. Toda ansiedade cai por terra agora em nome de Jesus. Que todo cansaço, todo esgotamento emocional, mental e físico saia agora em nome de Jesus desse corpo. Que caia por terra agora em nome de Jesus. Enche-nos, Deus, do Teu amor, da Tua presença. Enche-nos, Senhor. Queremos transbordar da Tua presença. Queremos transbordar do Teu amor. Transbordar da Tua luz, Pai, todos os dias. Esse é o desejo do nosso coração. Espírito Santo, nós Te damos toda a liberdade, para que todas as vezes que nós estivermos para cair em erro, nos constranja, nos chama, pode chamar a nossa atenção. Nós Te damos toda a liberdade. Pai, nessa hora pedimos que o Senhor abençoe os nossos filhos, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, o nosso cônjuge. Coloque sobre ele, Pai, um manto de proteção, porque através da sua bênção, ele é o homem que traz o sustento para dentro da nossa casa. O Senhor é o Deus provedor que capacita o homem do lar a trazer o sustento. Obrigada, meu Pai, abençoe o nosso esposo, em nome de Jesus. Dai-nos, Senhor, a sabedoria divina, para que sejamos mulheres sábias do nosso lar, que tenhamos sabedoria divina diante de todas as situações, as dificuldades. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço por isso, por todos nós. É tão grande a paz, Pai, que o Senhor está colocando sobre nós, que por esse instante é tudo que nós mais estamos precisando, do silêncio na Tua presença, desse amor que nos transborda, nos constrange. Meu Deus, usa-nos, capacita-nos, nos faz vasos úteis para o Teu reino. Queremos ser a leitura do Evangelho na vida das pessoas. Sim, meu Pai, nós queremos ser. Nós queremos ser a carta viva na vida das pessoas. A carta viva do Teu Evangelho, Pai. Queremos ser lidos. Usa-nos, Senhor. Capacita-nos. Que possamos viver livres com a verdade do Teu Evangelho. Mas que essa liberdade nunca nos leve ao erro, em nome de Jesus. Queremos ser livres, Pai. Unge a nossa cabeça com o Teu óleo nessa hora. Em nome de Jesus. Nós recebemos o óleo que vem do Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus.
um manto de paz completo. Obrigada, Jesus. Que o Senhor abençoe seu dia, sua vida, e que os seus planos sejam alinhados aos planos do Pai. Sempre, sempre, sempre. Peça isso ao Senhor. Se você está com alguma dificuldade, peça ao Senhor para se revelar a você e te trazer tudo aquilo que você precisa para compreender os planos dele sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado na presença do Pai. Em nome de Jesus. Amém? Tchau. Até amanhã. Para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor. Aquele que vive em nós e revela a sua luz através da nossa face. Amém? Até amanhã. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.